Salve pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o Ibra Talks. Lembrando para vocês que a gente também tem o Cortes do Ibra Talks. E o que vocês têm que fazer nos dois? Primeiro dar o peteleco no positivo, porque vai ser muito legal, vocês vão ver o nosso convidado de hoje. E outra coisa que vocês devem fazer é se inscrever, ativar o sininho e colocar todas as notificações. Mas vamos ao que interessa agora. O nosso convidado de hoje é o Paulo Assis. Eu vou ter que olhar aqui porque é muita coisa que ele faz, tá? Ele é engenheiro de mixagem e masterização. Eu já vou perguntar o que é isso, tá? Mestre em artes pela Escola de Comunicação e Artes da USP e arquiteto também, né? Já fui. Já fui arquiteto? E quem está aqui com a gente... antes de mais nada, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Né? E quem está aqui com a gente é o Duca Reis hoje. Tudo bom, Duca? Opa, tudo bom, Sidney? Tudo bom, Paulo? Um prazer participar mais uma vez do Ibra Talks. Beleza, então deixa eu falar dos nossos patrocinadores. Antes de mais nada, sair da frente aqui para vocês poderem ver os patrocinadores. A Editora Vilese tem diversos livros, livros de ficção, livros de autoajuda, livro científico do Ibra é editado pela Editora Vilese. Tem também os meus livros de ficção, de romance, de aventura, né? Tem vários, eu tô com 15 livros, então passa lá e dá uma olhadinha. E onde que a gente encontra a Editora Vilese? A gente encontra a Editora Vilese na Amazon, todos os livros da Editora Vilese estão lá, os físicos, os e-books, tudo ali. E também encontra na loja do Ibra, que é, você entrando na página do Ibra, de cara tá a loja lá, é ibravet.com.br, você já vê a loja do Ibra, dá para comprar lá também. Tá? E o nosso outro patrocinador, que vai aparecer daqui a pouquinho, vamos só aguardar um pouquinho, é a BIOS. A BIOS, ela tem equipamentos de fototerapia, são equipamentos muito interessantes, eles podem ser usados na fisioterapia veterinária e na fisioterapia humana, eles são equipamentos humanos certificados. Tem o BIOS Therapy 2, tem o BIOS Therapy X, são equipamentos muito bons. E a gente encontra a BIOS aonde? Na biosindie.com.br. E vamos ao que interessa, conversar com o nosso convidado aqui, o Paulo Assis. Eu decorei o nome já. O Paulo Assis, como é que o que é ser engenheiro? Como é que é o negócio aqui? Deixa eu ver aqui. Engenheiro de mixagem e masterização. Também, em vez de ser, sei lá, veterinário, era mais fácil para mim, né? Engenheiro de mixagem e masterização. O que é isso? Conta pra gente. Bom, engenharia de áudio, né? É pegar um som e deixar ele melhor, por que não? Tentar deixar ele melhor. A engenharia de mixagem tem a ver com pegar os vários sons que a gente gravou, uma banda que está gravando, ou junto, ou em momentos separados, mas pegar todos aqueles canais, aquelas performances, e fazer com que elas soem bem e coesas e juntas. Né? Então, a engenharia de mixagem é basicamente pegar um monte de som e juntar. E é uma coisa fácil de fazer ou você fica perdendo cabelo a noite inteira? Como é que é isso daí? Olha, eu já tenho um pouco hábito, então eu nem acho tão complicado. Mas é aquelas coisas que a gente sabe fazer e que quando a gente começa a fazer na frente dos outros, eles percebem que... Você percebe que não é tão fácil assim, talvez, o que você esteja fazendo. Entendo. Assim, porque quando a gente vê, a gente sempre acha que é muito difícil. E quando a gente vai fazer, a gente descobre que é muito difícil. Sim, Essa é verdade, né? Sim. Então, precisa realmente... Há quanto tempo você faz isso? Eu faço isso... Pelo jeito faz bastante tempo que eu comecei a gravar. É que é uma história complicada, porque como eu me formei em arquitetura, antes do colegial eu já estava gravando e fazendo pequenas coisas em casa. Então, o estúdio tem uma data, mas eu não tenho uma data em que eu comecei. Sempre fez, praticamente. Eu comecei a gravar, a brincar com tudo isso com 15 anos. 15 anos. Olha que coisa maluca. Então tem aí um belo chão. E esse estúdio tem... esse estúdio tem uma data? Que data que ele tem? Oficialmente ele começou em 2003. Tá. Que foi quando... Então teria 20 anos. 2003. 2003 tem 20 anos.
Mas eu já estava brincando com isso há 10. Né? Nossa, então seriam uns 30 e poucos anos trabalhando com isso. De pelo menos brincar, de Mas aprender. peraí, então você começou no berço, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 45, vou fazer 45 mês que vem. Putz, não parece, né? Não Depois parece. você me conta o segredo, tá? Porque parece ter uns 30, né? Pois é. Na verdade, 20 anos, então, tem estúdio. 20 anos sem estúdio, Olha isso. Porque, assim, não oficialmente, mas há uns 20 anos que você trabalha com isso. Oficialmente faz 20 anos que eu trabalho com isso. Né? Eu tinha outras atividades paralelas no começo, agora é só áudio, vídeo, mas antes disso eu estudava, né? Fiz faculdade, fiz colegial, fiz faculdade. Tem que estudar, né? E obviamente tentei aprender toda essa coisa do áudio. Sim. E a partir de 2003, um pouquinho antes até, eu comecei a prestar serviços profissionalmente. Deixa eu te fazer uma pergunta técnica, que assim, no começo, a gente gravava aula aqui, e aí caía na minha mão para tentar editar. E por quê? Porque a gente tinha que se virar com o que tinha, né? Aí ia lá no Premiere, no Adobe Premiere, ia editar. E lógico que a sala não era preparada e tinha eco. E aí eu fui buscar na internet, porque assim, tudo que você tem dúvida, você coloca na internet e tem um molequinho explicando. Sim. Hoje em dia é assim, né? E nenhum molequinho conseguiu me explicar como tirar eco. Dá para tirar eco de som hoje? Ou, por exemplo, se eu gravar numa sala que está reverberando lá, dando aquele eco, eu consigo tirar? Tem jeito de tirar? Alguma coisa sim. Tem plugins, tem processamentos para tirar a reverberação. Não dá para tirar 100%, e se é um som que vai ser só esse, por exemplo, uma fala que não vai ter um fundo, uma coisa assim, ficam uns artefatos, pode ficar um pouco artificial. Então, entendi. não tem milagre, mas dá para... Quer dizer, você tem que ter que nem aqui, que tá uma sala preparada, tudo, você tem que ter uma sala assim, né? Preparada. Sim, o ideal é que que aqui ela foi não feito tenha... por arquitetos, preparado, com o pessoal que preparou tudo para ficar... Legal. pequeno, mas o som sai... Para mim, que sou leigo, o som sai perfeito, mas claro que você que tem um baita de um ouvido para som, você vai ouvir e vai falar, caramba, eu fui lá e gravei essa coisa, não tô acreditando. Não, imagina. Imagina. Tem exigências diferentes para gravações diferentes. Né? Se você vai captar uma orquestra, se eu captar um piano, não dá para captar aqui. Sim. Mas, na verdade... Para que você, né? Qual que é a finalidade do espaço que você está construindo? Para gravar um podcast, para gravar voz, essa sala é perfeita, mais do que adequada. Pra gente, pelo menos eu achei. Sim, mais do que adequada. Legal. E você faz, assim, você faz trabalho com a parte de som, faz trabalho com dublagem, essas coisas, ou é só a parte de som mesmo, ou música? Eu gosto de dizer que eu faço tudo que é áudio. Tudo que é áudio. Tudo que é áudio. E atualmente está até indo um pouco para vídeo também. Mas vamos ficar no áudio. O que vai ser o trabalho de áudio? Pode ser captação. Eu também não cabe uma orquestra no meu estúdio também. Mas o que cabe, a sala é preparada para captar. De instrumento, de performance. Então, captação, edição. Muitas vezes tem bandas, tem... trabalhos de filme, por exemplo, que são captados fora do meu estúdio, e vai ter uma edição para preparar as coisas no lugar, né? Então tem sempre uns cortes de ruídos, tem esse tipo de trabalho. A parte de mixagem, que é pegar tudo e juntar, e a parte de masterização, que é pegar o que já está juntado e colocar o verniz correto, né? Que é a correção para o mundo. E consegue, por exemplo, você consegue, numa banda, você consegue melhorar o som da bateria sem mexer nos outros, melhorar o som da guitarra sem mexer nos outros? Depende de como vem. Na mixagem, teoricamente, vai vir tudo separado, ou quase separado. Então, vão ter vários canais, então vai ter um canal só de voz, um canal só de um instrumento, né? De cada instrumento é um canal, e a bateria vão ter vários canais. Que normalmente são misturados, né? Porque elas são captadas juntos. Normalmente a bateria, pelo menos as vezes que eu gravei, vai um microfone no bumbo e um pegando o lado da caixa, outro pegando o lado do surdo, né? Então, normalmente iam 3 microfones, só que todos captam tudo da bateria, Sim, exatamente. Né? Então, que não tem jeito. Você tem que
pegar aquilo e trabalhar para que para levar o som da bateria, que são esses vários canais, para onde você quer na música, né? Que é uma decisão estética, muito mais do que técnica. Sempre tem a técnica sustentando, mas dependendo da música você vai, por exemplo, deixar a bateria bem pequenininha lá no fundo, né? No fundo do palco sonoro. Ou você vai fazer uma coisa enorme que vai abraçar o estéreo todo. Eu lembro que eu tocava bateria, né? A gente até conversou antes aqui. E eu lembro que o pessoal tirava sarro, falava, bateria é instrumento de cozinha, tá sempre no fundo. E o pior é que é verdade, né? Tá mas sempre lá no fundo. Né? É o fundamental, sem a bateria. Quer dizer, tem música sem bateria, né? Mas assim, se você vai tocar uma música mais moderna hoje, então se você pegar uma clássica, muitas vezes só tem o tímpano, não tem uma bateria mesmo, né? Mas, ou, por exemplo, o cara tocando violão e voz. Mas uma música comum hoje tem que ter bateria, tem que ter o ritmo ali, né? Tem que levar o ritmo. Sim. E é um dos mais, assim, de maior responsabilidade. O guitarrista pode errar, o baixista pode errar, o baterista errou, todo mundo erra. É mais ou menos verdade, assim. Ele derruba todo mundo. Derruba todo mundo. É uma responsabilidade. O relógio da banda. É verdade. Ô Paulo, e essa mágica que você faz para transformar uma pessoa que não é um cantor, que não sabe cantar? Isso, estava isso na minha cabeça. O cara não sabe cantar, mas aí ele, por questões comerciais, contratam ele faz parte da banda, querem que ele se torne um astro. Como você transforma? Então, se o trabalho começa no ponto certo, ele começa na pré-produção, que é um dos serviços que eu não falei, que não está nessa cadeia exatamente, que é antes de captar, a gente tem que trabalhar aquela música, né? Ou trabalhar o instrumentista, o cantor no caso. Então você tem todo um trabalho de arranjo, às vezes, para fazer com que o cantor consiga cantar aquela música. Né? Então, qual que é a faixa desse cantor, desse quase cantor? Você pega a música e trabalha para que as linhas melódicas, o tom da música, para que ela funcione na voz daquele cantor. Né? Às vezes nem isso adianta. Então você faz isso e depois você tem que editar muito. A maior parte dos takes das músicas que a gente ouve não são gravadas de uma vez só. Né? Tem várias vezes os cantores, os instrumentistas fazendo por partes, principalmente hoje em dia. Separados? Separados. Então ele grava um refrão, depois outro dia, em outro momento, às vezes em outro estúdio, ele vai gravar outra parte, e isso vai sendo montado, vai sendo editado. E essa parte que você faz, né? E essa parte que eu faço também. Tá. Agora, tem aquela história de dobrar a voz do cantor para ficar melhor? Que eu lembro que a gente foi no estúdio gravar uma vez, e aí dobraram a voz da cantora, e ficou bem melhor. Ficou bem... Juntaram duas... Assim, você coloca a voz com um pouquinho de atraso entre uma e outra, e aí fica um negócio muito melhor. Tem isso daí ainda hoje? Sim, é uma das técnicas que se usa. Essa técnica tem desde quase sempre, né? Isso daí que eu tô falando há uns 40 anos atrás, tá? Então... essa técnica tá aí. Tem jeitos de fazer uma voz só e, claro, alguns estilos vão pedir que essa voz seja pura, né? Se você tem um violão em voz, um violão em piano... você não consegue esconder tão bem essa duplicidade. Né? Então, algumas coisas precisa ser só uma. Mas muita coisa do rock a gente não percebe. Mas é tudo duplicado. O Aerosmith, por exemplo, é absolutamente tudo duplicado. Ah, é? É. Olha, eu não sabia disso não. E eu gosto, hein? Ouvir bem, ele sempre tem vários Steven Tylers cantando ao mesmo tempo. Olha, que bacana. Não sabia disso. Eu até ia fazer essa mesma pergunta, porque assim, às vezes eu vejo um cantor, que você vê o CD dele, ou o Spotify dele hoje, né? E ele é perfeito. Aí você vai ver o show dele ao vivo. Pode pegar no YouTube. É um desastre. É um desastre. E tem outros que você ouve o CD lá, o Spotify, ou seja o que for, o Deezer dele, da vida, e... Aí você ouve ao vivo, é quase a mesma coisa. Você fala, como é que... Eu vou dar até um exemplo, assim, lembrando de uma, que é a Aline Barros, é idêntico. Ela cantando ao vivo e ela cantando no estúdio. No estúdio só tem um pouco mais de... Não sei como é que chama, quando dá aquele eco... Uma reverberação. Reverberação. Tem um pouco mais de reverberação. Mas é idêntico.
Aí você fala, essa canta bem. Aí você pega eu não vou falar o nome de quem canta mal, né? Claro, eu não quero processo, né? Mas você pega uma outra assim que você fala, como é que isso daí cantou? Como é que gravaram? Aí foi tua mágica, né? Foi tua mágica. Foi minha mágica. Caraca. E assim, essas produções ao vivo não necessariamente são ao vivo, né? Tem muitas desses DVDs e tal. Não, mas eu já vi show ao vivo. Não. Essa que eu tô falando. falando. Tô falando dela. Mas tem o pessoal grava ao vivo e depois faz toda a mágica em cima. Exatamente, depois finge que é ao vivo. Eu fui em um show que era para ser que foi gravado ao vivo, que era do Paralamas, eu adoro Paralamas até hoje, né? E era bem no auge deles, né? A gente foi lá e eles gravaram ao vivo, só que depois vem do CD, na época era CD, era diferente. Era diferente do que a gente ouviu lá. O Herbert Viana, assim, eu adoro o Paralamas, mas também não eram... A voz dele, acho que tinha alguns problemas, né? Assim, Tem uma coisa interessante que é por trás desse assunto, que é o quanto... que é a cultura de escuta mediada, para falar muito. Que é o quanto a gente está acostumado a ouvir gravação e não está acostumado a ouvir música ao vivo. Se está muito perfeito no estádio, se está muito se a performance do vocalista está muito, muito, muito perfeita ao vivo, e se ele está pulando e dançando e tudo coreografado, você pode ter certeza, tem um sistema atrás garantindo que ele está cantando direito. Sim. Né? Quanto maior a produção, mais sistemas atrás. Ou às vezes tem já o som direto e ele não está cantando nada. Exatamente, é disso que eu estou falando. Me lembro da Britney disso ou quase disso. No Rock in Rio, que ela era uma das grandes atrações, o pessoal reclamou, porque... Sim. Na verdade, nem deveria participar do Rock in Rio, mas participou, acho que foi 2001, alguma coisa desse tipo, e ela é playback. Playback. Tem muita gente fazendo playback. E não só playback, como assistido mesmo, né? Tem duplo, o cantor canta ao vivo, mas tem um tracking dele junto, fazendo essa... Não é nem segunda voz, né? Fazendo a voz junto com o ao vivo. Então não é só playback, tem às vezes tem um outro cantor junto. Tem ele mesmo gravado. Ele mesmo gravado, ele canta... entendi. Entendeu? Ele suporta a própria voz. Ele canta junto com ele mesmo. Nossa, isso daí não dá desencontro, não? Ele tá cantando com ele como ele deve ter feito no CD, na verdade. Então, mas por exemplo, tem músico que eu tenho certeza que ia ter desencontro. Eu não vou falar o nome, assim, porque tem muitos desastres que ao vivo realmente não, que eu gosto pra solução, caramba. Né? Músico que eu gosto pra caramba, mas eu sei que com certeza ia ter desencontro. Porque tem desencontro no gravado. Então você imagina. Então, mas quando a gente vai num show, isso que é muito interessante. Como a nossa cultura é de ouvir a gravação, muitas vezes a gente vai num show esperando ouvir a gravação. Né? Ele canta igual o CD, foi o que você disse. Né? Sim. Houve um tempo em que o CD, a gravação, o vinil... cilindro de acetato. Cilindro de acetato foi boa. Era uma captura de uma performance. Né? E as performances não se referenciavam à gravação. O que quer dizer isso? Que a gente está indo em show querendo ouvir o disco. Para jazz, por exemplo, isso não existe. Né? Você vai numa apresentação de jazz, você não quer ouvir as notas do disco. Você vai ouvir uma versão... Jazz é improviso, né? Exatamente. Tem isso também, você vai ouvir outra coisa. Você vai lá para ouvir outra coisa, né? Você vai lá para ouvir outra coisa. Mas o rock também era assim. Sim. Né? E eu acho mais interessante uma performance que não tenta imitar o disco do que algo que é assim... roubando ou não, eu também acho bem interessante. Que não tenta ir atrás do disco. O Queen, por exemplo, era uma banda que fazia muito isso, né? A produção de um disco era uma coisa, e bota lá 50 Brian Mays tocando guitarra, e tá tudo certo. E a música era retrabalhada para funcionar ao vivo numa banda de 4 pessoas. É interessante. Continuando na música, qual o teu estilo de música? O que você gosta? Eu gosto de rock clássico. Assim. Rock clássico? Eu ouço... O quê?
Os meus Pink Floyds, o Queen. Caramba, o que eu gosto. De Purple? Yes. Yes, de Purple você gosta? Menos, eu gosto. É bom pra quando tá viajando. Faz parte... Eu vou dar um toque pra você. Você tá viajando sozinho no carro, tá com sono, coloca de Purple e começa a cantar junto. Meu, passa o sono na hora. Eu fazia isso direto. Faz parte do grupo, né? Mas não é uma banda que eu ouço muito, não. Eu ouço muito Queen, muito Yes, muito Pink Floyd. Yes e Paul McCartney, você gosta? Eu gosto. Beatles, né? Eu gosto mais de Beatles do que de Paul McCartney. Mas é interessante que ele não ficou parado, né? Eu acho isso legal. Que é também outro problema, né? Você vai ver um monte de banda dessas antigas se repetindo porque o Paul, agora, se não me engano, acho que foi 2018 ou 2019, ele estava na frente, na ponta da lista da Billboard, né? Ele estava, quer dizer... Depois ele tá lá ainda. Tá lá ainda. Então um cara top. E eu acho legal que ele não tá se imitando, né? Ele tá fazendo a coisa dele. Eu perguntei do Paul, porque eu já tive a oportunidade, até a gente já tinha conversado sobre... Eu fui no Allianz Parque em 2014 no show do Paul McCartney, né? E o som tava muito ruim onde eu estava, que era na cadeira superior. Mas quem tava na pista teve uma outra experiência do que eu tive. Então... tem essa diferença. Você falou de produção de shows, mas tem para cada setor que a pessoa comprou ingresso, ela tem uma experiência diferente, não é isso? Sim, porque acusticamente você está num lugar diferente, né, das fontes sonoras. Então você está sujeito a todas aquelas reflexões do estádio. O melhor lugar é na torre de PA, né, na torre que você sempre vai ter num evento grande desses, você sempre vai ter um lugar no meio do estádio, ali no meio onde tem quem está mandando no som. Tem uma mesa de som gigante, uns playbacks eventualmente, e é lá que se comanda tudo. O som é feito. Quem está mexendo no som está mexendo para ser perfeito dali onde ele está ouvindo. Sim, porque ele está querendo que seja perfeito. É o que ele está ouvindo, vai ficar perfeito ali, né? Exatamente. Sim. Então, na frente do palco, na cara do palco, eu acho que é o lugar mais divertido. Mas perto da cabine de som, certamente é o lugar em que o som está mais regulado. Olha que interessante. Vocês falaram dos Beatles, eu estava pensando aqui que os Beatles são um fenômeno mesmo. Porque se você olhar eles como músico, eles não eram bons. O baterista, o Ringo Starr, não era bom. Não dá para falar que ele era bom. As músicas são musiquinhas. Só que são perfeitas. É isso que é estranho. Não é? Se você parar para pensar assim, o Ringo Starr, o Paul McCartney, eles não eram baita baterista, o George Harrison baita baixista, não era assim. Só que aí, na hora que junta eles, e a composição também é aquele mi, sol, lá, mi, sol, aquelas coisas, né? Aí na hora que... E a letrinha também. Na hora que junta, fica um negócio perfeito. Por isso que eu acho que é um fenômeno. Eles não tinham trabalho, eu não sei. E saiu um negócio, é a minha opinião, saiu um negócio perfeito, gostoso de escutar. Eu acho que é muito mais difícil fazer algo desse jeito do que botar um monte de orquestra, um monte de drive de guitarra e cobrir tudo com potência. Você pegando, ocupando todo o espaço, né? Sim. Fazer barulho é bem mais fácil. É verdade. Mas assim, é aquilo que eu falei, se você for olhar, não era o melhor guitarrista do mundo, o melhor baterista, o melhor baixista, o melhor letrista, porque você vai olhar, as letras são, ela gosta de você e aí né? Mais ou menos assim, né? É que na época funcionava, né? Funcionava, mas até hoje funciona. Funciona assim, se você pegar, eu gosto pra caramba, eu escuto, mas se você pegar um cara de 15 anos, colocar ele pra escutar, falar assim, olha, não tenha preconceito, escuta. Ele vai falar, é legal pra caramba. Sim. Ele vai falar isso. Então, por isso que eu falo, é um fenômeno. Pra mim é um fenômeno. E assim, muitas coisas que vêm depois... Bom, não tem jeito, né? De novo, por conta de estar todo mundo ouvindo música gravada há pelo menos 70 anos. O que você faz vem das influências do que você ouviu. Então, essa base dos anos 60 está aí até hoje, né? Passando por algumas gerações de idas e vindas, mas quando uma banda está
uma banda de rock está buscando um som, ela pode nem saber e pode até negar verbalmente. Mas ela está seguindo essa trilha inteira que chega ali, que chega em Beatles, Rolling Stones, Elvis, essa gente que está lá atrás. Né? Então, o que tem de... É um pouco que nem, sei lá, mitos gregos, assim, né? Que os gregos falaram de tudo lá atrás, que saco. Os problemas estão aqui ainda hoje, tá lá o grego falando disso. É um pouco isso na música, eu acho. Na canção, tem que ser restrito aí. Na canção pop, aquele pessoal falou tudo ali atrás. O resto são variações, são colorações do tempo. E qual que é a tua visão da inteligência artificial no teu campo de trabalho? O que você acha que está acontecendo e que vai acontecer? O que você vê para o futuro? Antes da inteligência artificial, você já tem um movimento que é interessante, que é a acessibilidade dos meios de produção. Né? Então, até muito pouco tempo atrás, para você gravar alguma coisa, você tinha que entrar num estúdio, que era um monstro, era uma coisa super complicada, né? De fitas magnéticas, de equipamentos caríssimos, de um espaço imenso, de técnicos que só faziam isso. E você passa a ter computadores em casa, depois até celular, e você consegue produzir coisas em casa, né? A Billie Eilish fez lá o disco Irmão no sótão. Né? Olha. É uma insanidade pensar nisso há 5, 10 anos atrás. A inteligência artificial, para mim, é mais uma ferramenta que atinge tudo quanto Bom, o mundo inteiro, mas em música atinge tudo quanto é fase de produção. Né? Então, você pode pedir lá para o ChatGPT fazer uma letra e você não precisa fazer a letra. Você pode pedir para o ChatGPT ou para várias ferramentas que já estão instaladas em programas de gravação para auxiliarem numa composição, numa melodia, numa harmonia. Então, você pode usar todas essas ferramentas. A inteligência artificial, ela não é inteligente, né? Ela é uma média, uma coisa, ela gera resultados. Por enquanto. Ela gera resultados baseado no que você colocou de entrada. Né? Pode parecer mágico, mas no final das contas o que ela está fazendo é pegando tudo que você colocou dentro e cuspindo algo na direção que você mandou. Né? Não sei o quanto é diferente da gente. Então, é o que eu ia falar. Por que eu falo por enquanto que ela não é inteligente? Porque a gente passou pelo mesmo processo. O ser humano, ele nasce, ele é cru, aí ele pega informações e ele usa essas informações para sempre. Abastecido. Né? Ele é abastecido. E até hoje a gente é abastecido. A inteligência artificial é abastecida, só que por enquanto ela é menos que a gente. Eu não sei se ela vai, com o processador quântico, talvez ela seja mais que a gente. Pode ser. Eu não sei onde está a criatividade na gente. Eu não sei como funciona a criatividade. Porque a gente tem todos esses inputs e a gente gera saídas novas, né? Com criatividade, com criação. Eu não sei qual que é a diferença entre criação e repetição. E repetição complexa, vamos dizer assim. Eu acho que é repetição complexa. Pode ser. A criatividade, acho que é observação, aprendizado e repetição complexa. Eu concordei muitos anos com isso. Eu estou começando a querer justificar o ser humano no planeta. A gente nunca vai conseguir, porque a gente está querendo explicar o nosso cérebro com o nosso cérebro. A gente está pensando para explicar o nosso cérebro. Então, acho que vai ser muito difícil a gente conseguir. Eu acho que tem um componente de aleatoriedade na criação, no cérebro, né? De juntar coisas realmente aleatórias e fazer com que elas converjam para alguma coisa nova. E eu não sei se isso é factível num sistema binário, até num sistema quântico, que seja, né? Porque isso gera uma aleatoriedade conduzida que eu não sei se é reproduzível em programação. Talvez seja. Eu acredito que vai ser.
Eu acredito. Eu já tenho, assim, eu não vejo um futuro, assim, um futuro sombrio, não sei o que. Não. Eu acho que a gente vai ter uma concorrência aí muito forte. Em muitas coisas, com certeza. No teu trabalho, no meu trabalho, por exemplo, eu sou veterinário e eu falava daqui 20 anos a medicina vai acabar. Aí o pessoal falava, não, agora que saiu o ChatGPT, saiu tudo, e assim, a gente tá só no pequeno início. Sim, sim. Bem na primeira vírgula de um livro inteiro. Sim. A gente tá, né? E aí eu falo, agora são 10 anos. Porque daqui a pouco, o que vai acontecer? Você pega um animal ou uma pessoa, coloca num scanner, escaneia, já diz o que tem, já diz o que tem, como tem que ser tratado, e às vezes já dá até a injeção, tá? Que tem que dar. Mas então, aí tem um médico para abastecer. Vai ter que ter... Não necessariamente. Pode ser um programador que estuda a medicina para programar. Medicina programável. Não precisa ser um médico que vai botar a mão, ele precisa entender de medicina, mas muita coisa já vai estar lá dentro da inteligência artificial. Você ficou com medo agora. Talvez eu tenha ficado com menos medo. Eu estou tentando pensar, que obviamente eu não entendo nada de veterinária, tentando pensar no que seria em veterinária a apreciação do erro. Porque muitas coisas que a gente acha legal em discos, em músicas, elas são apreciação do erro. O que é uma apreciação do erro? Explica pra gente. Você tem uma ideia, você vai lá e grava, não sei o que e tal. Beleza, você tem esse negócio que foi a execução do que você imaginou. Eu acho que isso pode ser muito aproximável pela inteligência artificial. Agora, o violão caiu no chão e fez um barulho. O interesse por esse barulho, eu acho que a máquina não consegue ter. Porque isso seria inteligência artificial. E não a reprodução e não sei o quê. Entendi. Poxa, a gente gravou isso errado, gravou na velocidade errada e voltou. Nossa, mas isso é interessante, vamos explorar isso. Essa exploração disso, eu acho que a máquina absolutamente não faz. E não vai fazer. Entendi. Então, a diferença da minha opinião com a tua é que você acha que a máquina vai ter um limite. E eu acho que não vai ter. Eu acho que a evolução dela não vai ter. Inclusive, eu já penso mais ainda. Eu penso que daqui a pouco a própria máquina vai estar se programando. Então, aí acabou o limite. Aí a gente já era. A gente não serve para mais nada. Eu não sei como ela vai se interessar pelo erro. Tem isso. Entendeu? Tem isso. É assim, porque o pessoal fala, não, a gente vai colocar limites na máquina, não sei o quê. Só que a gente não tem limite na bomba atômica, sabe? Sim, então, sim. O ser humano não tem limite para nada. Você pega, sei lá, um maluco que consegue comandar uma região, ele não tem limite para nada. E aí, de repente, ele fala, não, mas as minhas máquinas vão pensar por elas mesmas. Eu continuo achando que a máquina... Eu quero acreditar eu tô vendo que a máquina não descobre. Eu quero que você esteja certo e eu esteja errado. É isso que eu quero. Ela processa e ela vai processar... Já processa muito melhor que a gente. Mas ela não descobre. Ô Paulo, mas você é contra esse avanço da inteligência artificial? Você acha que... Ser contra isso é ser contra o piano. Quando o piano foi inventado ali, você tem uma tecla que bate numa corda, né? E você pode criticar que isso limita a ação criativa do músico, que não vai interagir com a corda de forma orgânica. Né? Você bateu, a tecla toca. É muito mais limitado, a dinâmica de um piano é muito mais limitada do que a mão ali tocando direto a corda. O que é uma bobagem a gente inventar uma crítica ao piano, ok? Cancela o piano porque ele limita a criatividade. Um violão tem os trastes, né? Que significa que se o violão está afinado, você não erra uma nota, você só toca notas, né? Você não toca frequências intermediárias entre as notas. Um violino, você faz o que você quiser. Onde você bota a mão, sai uma frequência. Né? E os trastes limitam as faixas de frequência. Fala, então, aqui não, aqui
Você aperta aqui ou aqui, tem um traste na frente, você vai tocar desse traste. Isso também é um limitante. Né? Então, eu vou criticar o violão por ser limitado em relação ao violino, ou o piano em relação à harpa. Eu ia falar da harpa, porque para mim o piano é uma harpa mecânica. Então, né? dá pra pensar nisso, dá pra enxergar desse jeito. Isso tudo é ferramenta que auxilia. Sim. Né? Então, eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta, um conjunto de ferramentas que auxiliam. É complicado a gente só depender delas. Né? Eu estava falando disso quando com um amigo a gente estava discutindo a facilidade que tem hoje de produzir. Você pega o Content Creator, daí você pega o seu celular, seu super iPhone novo e sai filmando coisas, o seu Content Creator. Tem um monte de decisões artísticas, estéticas, um monte de decisão que você está deixando a máquina tomar por você. Né? Sem inteligência artificial, só com um algoritmo ali muito simples de balanço de branco. Até na foto, hoje você não regula nada. Exatamente. Você tira o celular e clica. Né? Então você não tá regulando a abertura, você não está regulando o tempo, você não está regulando balanço de branco, você está simplesmente clicando. E olhe lá. Né? Porque a máquina está, na verdade, filmando o tempo todo essa tecnologia nova aí do 15, sem fazer propaganda para a Apple, porque o meu celular é velho, ou fazendo Apple. Ele já pede um patrocínio para a gente. Né? Ele filma o tempo todo e quando você clica, ele pega o que vem antes, pega o que vem depois e junta... Pega várias fotos, junta para fazer uma perfeita. Já teve até um Samsung filme, também faz isso. Teve um filme que foi gravado com iPhone. Eu não me lembro ao certo nome do filme, mas eu sei que deu uma repercussão na época. O filme acho que até concorreu ao Oscar. Depois eu vou ver o nome do filme e falo para vocês. Mas isso abre um leque de trabalho que, na minha opinião, não é muito bom. Porque assim, por exemplo, você tem o pessoal do estúdio, lá de Hollywood, que seria os estúdios mais perfeitos, né? O pessoal tem uma baita de uma técnica, tem equipamento, tem não sei o quê. E aí eles fazem um filme. Aí pega um molequinho, pega o iPhone e faz um vídeo, coloca no YouTube, o pessoal vai assistir o vídeo do YouTube e não vai assistir o filme lá de Hollywood. Né? Então, às vezes o pessoal investe milhões para fazer um filme... E o cara, no quarto dele, filma um negocinho e tem mais view e ganha mais dinheiro do que o outro, né? Então, tem uma vantagem super legal nisso, que é a vantagem dos home studios, né? De quando você pode gravar finalmente em casa, que você abre um pouco bastante o leque de quem consegue produzir, né? Ao mesmo tempo, o que acontece? Se o estúdio gasta milhões numa ideia ruim, numa ideia pior do que o moleque, é o estúdio que está errado. Isso. Né? O moleque teve uma boa ideia, filmou do jeito que ele conseguiu e ficou bom o suficiente para ter um monte de view, né? Para ter um público. Claro que tem um monte de coisa aí atrás do que ele vai atingir do algoritmo do YouTube, isso é outra questão. Mas se a ideia dele é boa, tá o punk aí. Né? Eu tenho uma ideia boa, tem 3 semi-analfabetos num cubículo e uma fita cassete. Vamos lá. E a ideia é boa o suficiente para atingir determinado público. Sim. Na verdade, sim, eu estou falando mal, mas o que a gente está fazendo aqui? A gente não poderia fazer isso, né? Teria que ter uma rádio, teria que pagar concessão, teria que ter equipamentos de milhões. Tudo bem, equipamento aqui não é barato, mas... É muito mais acessível do que era. Muito mais acessível do que era antes, né? E a gente tem um alcance grande que às vezes uma rádio não tem, né? A gente consegue ter um alcance. Então, assim, eu tô só expondo, não tô falando mal, porque senão eu tô falando mal de mim também, né? Claro. Eu tô só expondo. Eu mesmo assisto o YouTube. Hoje, para assistir televisão é muito difícil. Eu criticava meus filhos que eles só assistem YouTube. Hoje eu assisto o YouTube na TV. Eu boto os podcasts. Tem podcasts muito bons, né? Sim. Primeiro o Ibratalks, que é o melhor de todos. Claro. Mas tem podcast de ciência, podcast de astronomia, podcast... Eu estava vindo para cá e estava escutando... Até vou falar o nome. Não é Na Pista, é do Thiago Alves.
É sobre NASCAR? Não, é sobre Fórmula 1. Tava o Tony Canaan lá. E sobre corridas, né? E pelas pistas. E super bom o podcast, assim, um assunto que gostoso. Eu ia ter que pegar trânsito, você fica escutando o Tony Canaan contando aquelas histórias dele que você morre de rir, né? Aí você até esquece do trânsito, é bem bacana. E aí eu chego em casa, se eu vou assistir TV, eu pego e jogo na TV. Né? Então, não posso criticar. Eu sou um dos usuários, né, disso, né? Tem um problema nessa super democratização dos meios de produção, que é também a quantidade de produção. Né? O moleque com a boa ideia, ele certamente vai se perder. Muitos moleques com boas ideias e fazendo um filme razoavelmente interessante vão se perder no meio do YouTube, né? Que deve, eu não sei os números, mas era uma quantidade absurda de vídeos por segundo que entram lá. Sim. Né? É inassistível tudo, e você não consegue chegar nele. Sim. Né? Trazendo um pouco para a música, que é mais fácil de falar para mim, nos anos 70, nos anos 80, você tinha pro bem ou pro mal, você tinha uma curadoria das gravadoras do que ia ser lançado, de onde ia, para onde ia a produção. Sim. Né? Então, isso pode passar por uma manipulação de mercado, por coisas que são questionáveis, são ruins. Mas, no final das contas, você tinha uma quantidade limitada de artistas produzindo, né? E você tinha aquela seleção para ver o que você gostava. Hoje é muito mais legal. Você tem Spotify, você tem 1 milhão de coisas. Sim. E o que você vai escolher? Quem vai escolher por você? Como você vai acessar o desconhecido? Você não vai entrar numa loja de vinil. Escolhe para você, né? Exatamente. É isso. E eu acho que isso é mais perigoso do que a inteligência artificial Exatamente. Dominando todas as funções. Isso pode influenciar a eleição, isso pode influenciar, de repente, qualquer outra situação que seja de interesse daquele... Por exemplo, se um canal de streaming, ali um YouTube da vida quer... alguma situação que seja positiva para ele, ele vai influenciar no vídeo. Um youtuber famoso, ele consegue mudar uma eleição. Fácil. E mudou a eleição, ele muda o país. Né? Ele consegue mudar. Se ele for famoso, ele consegue. Uma empresa monta Uma empresa consegue... A gente vê isso acontecer, né? Mas agora a gente está vendo numa escala maior, né? Acontecer. Sim, e de formas que são mais sutis do que o famoso tentando influenciar ou dando a opinião dele, né? Você tem algoritmos que direcionam determinado público. Você vai começar a ver notícias ou coisas que vão te direcionar para uma determinada opinião. Sim. Né? Em assuntos paralelos. E até para venda, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem, né? Eu dou aula home office, né? Dou aula em casa. E tô com uma cadeira normal. E assim, eu já tô com quase 60, então começa a doer tudo. Você tá dando... Aí eu falei pra minha esposa, eu vou comprar uma cadeira. E eu fui numa fábrica que tem perto de casa e a fábrica tinha fechado. Aí eu voltei pra casa e falei, a fábrica fechou. Abri meu Instagram, cadeira. Um monte de cadeira de escritório. E assim, tava fechado. O meu celular, eu coloco todos os aplicativos para ficar em suspensão profunda. Quer dizer, ele não deveria estar funcionando. E o bicho me escutou e botou as cadeiras. E botou as cadeiras. A gente fala alguma coisa, de repente, quando olha... tá lá. Impressionante, né? E assim, não era só no meu celular. Eu abri o computador também, cadeira. Quer dizer, já pegou pelo meu IP. Já mandou pelo meu IP. E é assunto, assim, aleatório. Às vezes, alguma coisa que você nunca conversa. De repente, você conversa sobre aquele determinado assunto e aparece. Uma coisa que você jamais pensou em comprar. Então, é assim, é o que você falou. Direciona para o comércio, mas também direciona para a opinião. Começa a jogar só aquilo. Você quer ver outra coisa, você não vê. Você só vê aquilo. Aí teu cérebro vai achando que aquilo é legal, que aquilo é legal, que aquilo é legal e pronto. E hoje o influencer acaba até substituindo um ator num filme. O diretor, um produtor resolve contratar um influencer, porque ele vai trazer milhões de pessoas, e um ator gigante, um ator super conceituado, acaba deixando de fazer o papel por causa do influencer. Eu já soube de castings feitos por influência, né? Pela quantidade de seguidores a pessoa tem. E eu vi, assim, os atores, eles estão...
uma dúvida muito grande o que eles fazem com a imagem deles, por causa da IA. Né? Então, alguns estão liberando a imagem deles para ganhar dinheiro. Por exemplo, pega o Duca é um ator. Aí filma o Duca, aí o Duca pode depois ficar velho e morrer e continua sendo um ator. Né? Aí a família continua recebendo. E outros estão falando... Não. Então, esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Outros estão falando que não querem porque a família pode não receber. E aí é uma encrenca, porque assim, hoje você vê... Eu assisti um filme, como é que era o nome? Que é uma continuação do Ghostbusters. Do Ghostbusters, que é o Ghostbusters além de alguma coisa. O último Ghostbusters. O último. E assim, tem um ator que morreu há muitos anos. Era o Egon? O Egon. Ele aparece. E ele aparece velho. Ele aparece o espírito dele, mas já é velho. Ele não chegou naquela idade. E você olha, parece que é ele que filmou. Você fala, caramba, é o cara, mas não é. Né? Então, será que a família recebeu? É esse que é o... Será que alguém recebeu para usar a imagem dele? E assim, né? Provavelmente sim, porque ele é famoso, porque não sei o quê. Né? Eu acho que o problema... eu vi vários artistas falando disso na greve aí de Hollywood. Falando do problema que, assim, que a greve e esse problema todo não é pro famoso. O famoso tá feito e é isso aí. O problema são todos os outros que vão ser, obviamente, assim, super sugados. Sim. Porque o objetivo não é fazer filme, né? O objetivo é ganhar dinheiro com o filme. Tem outra questão também, por exemplo, eu gosto muito de Star Wars, e aí eu assisto as séries de Star Wars, aí, por exemplo, o Mark Hamill, que faz o Luke Skywalker, né? Aí numa das séries lá, eu não lembro se foi Mandalorian, que ele aparece jovem, o Mark Hamill, só que é um outro ator que está fazendo. Ele só coloca o rosto. Então, quer dizer, aquele ator, ninguém sabe quem é que está fazendo, lutando e tal. E aí aparece o rosto jovem. Por enquanto ele tem trabalho. Por enquanto ele tem trabalho. Mas deve estar ganhando um salário básico. Mas ali. é tipo um dublê, né? Ele tipo seria um dublê, mas também é ruim, né? O cara é um ator que ele poderia aparecer como ator. Ninguém sabe. Depois ele ganha dinheiro fazendo propaganda, fazendo outras coisas, fazendo show. E ele não é... Ninguém sabe quem que ele é, né? Um problema, né? Eu vi um... Eu nunca assisti Power Rangers, preciso admitir isso. Mas, nessa história da greve, tem lá um personagem, que eu nem sei qual que que aparece todos os episódios. Eu acho que é o chefe lá dos Power Rangers, lá, que aparece num telão gigante, a cara dele. Confesso que eu também nunca assisti. Eu também não ajudo. Eu tô perdido aqui. Enfim, eu vi uma eu tô tentando saber o que é Power Rangers ainda. Não, eu sei o que é, mas... Enfim, com os Power Rangers e uma grande tela lá, um Big Brother falando lá, aparecendo o rosto do cara. Esse ator que fez esse personagem que aparece em todos os episódios lá, sei lá, dando missão, dando parabéns, sei lá o que ele faz, ele foi gravado durante uma tarde. Faz cara de bravo, faz cara de feliz, faz uns cara de não sei o quê. E acabou. Ele ganhou, sei lá, $150 pra passar uma tarde no estúdio. E a imagem dele foi usada na série inteira. Nossa, olha isso. E acabou. E ele cedeu os direitos de imagem dele para aquilo e acabou. Isso que é ruim, né? A gente tem até um dilema aqui, por exemplo, que a gente tem muito curso EAD. E aí a gente faz o seguinte, a gente faz de outra maneira. A gente, por exemplo, o professor vem, grava e ele ganha uma porcentagem de cada venda. Legal. E cai direto na conta dele. Mas muito professor quer ganhar para fazer e não ganhar mais. Eu falo, mas... Isso, desculpa, mas isso não é inteligente. Não é inteligente, porque você vai ganhar uma vez, eu até pago. Vai vir cá, eu pago, você faz, só que só eu vou ganhar daqui para frente durante anos. Sim. E a gente tem até a nossa plataforma é assim, por exemplo, a gente dá 20%, 30%, 40%, depende do acordo, e conforme vende, já cai na conta dele, no banco. Quer dizer, a gente nem passa pela nossa mão o dinheiro. E aí tem gente que fala, não, mas eu quero receber para fazer. Eu falo, gente, isso não é muito inteligente, não. Porque, e aí eu acho que deveria ser assim, por exemplo, que nem esse ator. Ele vendeu, né, a imagem dele e acabou. Deveria ser por episódio ele ganhar um valor. Claro, por episódio, né? e por veiculação do episódio. Veiculação, exatamente. Por veiculação do episódio. A gente até estava conversando outro dia sobre Indiana Jones, que o Harrison Ford apareceu jovem. Ele é jovem.
Então, e o outro ator que fez com ele, que era o antagonista, né? Só que tiveram que fazer 2 técnicas diferentes, porque Harrison Ford já tinha imagem jovem nos outros filmes do Indiana Jones, já o outro ator não, que estava entrando na franquia só agora. Então tiveram que usar técnicas diferentes, né? Mas acabam aparecendo jovens, né? É uma coisa de doido isso. Eu acho essas coisas super legais, né? Tecnologicamente falando. Mas elas são um perigo, né? A gente precisa tomar muito cuidado para onde a gente está levando. Para quem está desse lado, quem vai no cinema assistir, super jóia. Mas e quem está lá do outro lado? Sim, sim. Esse que é o problema. Por exemplo, no Star Wars, a atriz Carrie Fisher acabou falecendo, né? Que fazia a Princesa Leia. Sim. Mas se quiserem fazer uma série sobre ela, é só contratar uma atriz, se a família autorizar. Vão colocar o rosto dela, como ela já apareceu no Rogue One, na época ela estava viva e tal, então ela autorizou. E ela apareceu jovem no finalzinho do Rogue One. Então, se quiserem fazer, é só negociar com a família e ela vai aparecer ali. Que nem aquela polêmica que deu a propaganda com a Elis Regina, né? Exatamente. Na nova Kombi, né? Foi isso? Pois é. Acho que foi isso. E aí falam assim, será que se ela tivesse viva, ela ia querer fazer a propaganda da Kombi? Não tem dúvida que não, na verdade, então, né? Seria uma coisa assim. Então, e aí apareceu. E quem autorizou? A filha? Só a filha seria... Eu não sei se foi a filha, mas, por exemplo, só uma pessoa teria a capacidade todos, né? de autorizar. Não tem que ser a família toda, inclusive se tiver neto, tem que ser neto, se tiver bisneto, tem que ser bisneto. Quem que tem que autorizar? Quem autorizou a usar uma música do Belchior para uma propaganda. Pra mim é pior ainda, na verdade. É mesmo. O Belchior sempre falou que o pessoal não entendia a letra, né? Essa propaganda é estranho, né? Foi muito... Mas assim, falem mal, mas falem de mim, né? Foi muito criticada, mas todo mundo lembra da Kombi. A verdade é essa. Sim, mas eu acho que tem bastante a ver com aquele filme de Hollywood que está concorrendo com o moleque. Assim, uma coisa assim, que passa por um monte de decisões que falta um conselho de ética, assim, sabe? Pra mim faltou, mas... vou nem dizer que é antiético, mas é bizarro, no mínimo, assim. Vocês leram a música? Vocês leram a letra da música? Sabe o que tá falando? Sabe quem que tá falando isso? Pois é. Ô, Paulo, e até a gente voltando assim ao assunto dos Beatles, e entrando nesse assunto, o Free as a Bird, uma música do John Lennon, que ele tinha feito, eles acabaram... o John Lennon já tinha morrido, eles regravaram e fizeram... na verdade, regravaram não, gravaram porque e não soltaram era na Anthology, naquele disco de, acho que 1994, 1995. Algo assim. Então, você acha que isso é ético? Porque o John Lennon tinha morrido e não tinha ido para frente essa música. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque essa demo... Bom, não sei. Tem coisa que é difícil, né? A gente porque, chegar numa conclusão. Na verdade, vão ter os... Vai acontecer a mesma coisa e daí eu vou discordar, né? Aí parece... Eu não sei o quanto é exploração de material. Né? Porque você tem uma soma criativa com os outros integrantes, tem alguma coisa acontecendo ali a mais. O Prince morreu e deixou... zilhares de coisas gravadas que ele resolveu não lançar, né? Isso vai ser lançado. Se ele resolveu não lançar, deveriam respeitar. Exatamente. Essa é a minha opinião. Por algum motivo ele não quis. Isso vai ser lançado do jeito que tá lá. Vão dar um tapa, vão deixar mais bonito. Às vezes ele gravou e falou, tá uma porcaria isso daqui. Isso daqui não sou eu. Exatamente. Agora vão lançar como sendo ele. Aí eu sou contra. Então tem problemas, né? Que, aliás, Free as a Bird eu acho fraquíssima. Uma música eu particularmente não gosto. Eu não escutei. Eu não escutei. Não acho muito bacana essa música. Então John Lennon talvez teve um motivo. Não sei. Eu não sei se ele gravou... Bom, ele gravou com uma demo, né? Então, sei lá. Mas o Coro tava do lado. Sei lá o que ela sabe sobre essa música. Tem isso, né? Ela que deve ter autorizado, né? Deve ser ela. Não os filhos, ou ambos, né? De uso menos questionável, tem o disco do Queen, o Made in Heaven, né? Que é de 95, acho, bem próximo daí, do Anthology, que também é de sobra de estúdio. É de sobra de estúdio, de retrabalhos com a voz do Fred Mercury e com a banda tocando. Então, músicas solo do Fred Mercury que pegaram a voz e
e a banda tocando, que praticamente que nem os Beatles aí no Free as a Bird. E takes, coisas soltas que o Freddie Mercury fez, que podem ser questionáveis, que foram usadas para criar novas músicas ou finalizar músicas que estavam achando abertas, coisa do Elvis abandonadas. Presley até hoje, achando coisa do Michael Jackson até hoje, né? Então, porque músico grava muita coisa, né? Sim. Ele fica gravando, esse daqui tá legal, esse daqui não tá, mas é aquilo que a gente falou, na minha opinião, tem que respeitar o que ele decidiu na época, né? E não solta agora só porque vai ganhar dinheiro. Pode ser. Na minha opinião, tem que respeitar. Pode ser. O cara já morreu, deixa, usa as músicas. O cara fez tanta música, usa as músicas que ele fez, né? Não, e assim, tem um monte de gente nova por aí, né? Eu acho muito legal ouvir as minhas músicas velhas que eu gosto, não sei o quê. Mas acho muito importante também, e por isso eu tive uma reticência quando você me perguntou o que eu ouço, porque eu tenho um esforço ativo em ouvir coisas novas. Não necessariamente abrir os meus horizontes loucamente, mas ver o que está vindo novo. E eu tô falando só de ouvir pessoalmente, né? Profissionalmente, óbvio que eu ouço Você é obrigado a ouvir tudo, e né? tento Profissionalmente. entender de tudo. Mas assim, tentar descobrir artistas novos que podem estar fazendo coisas na linha do que você já gosta, mas que estão fazendo agora. Acho importante ir pra frente. Nossa, qual que é o grupo que minha filha me mostrou? Arctic Monkeys. Que eu gostei pra caramba. E não é antigo, né? Na hora que ela mostrou, eu falei, nossa... porque ela fica mostrando as músicas. Essa daqui você gosta? Porcaria. Essa daqui você gosta? Porcaria. Ela mostrou, eu falei, nossa, essa é boa. Ela falou, você gostou? Eu falei, nossa, é boa. Aí eu comecei a escutar alguma coisa, né? Eu gostei. Legal. Eu acho que precisa estar aberto ao novo, assim. Mesmo... no mínimo, que seja um novo parecido com o que você gosta. Pois isso que... Mas ao novo também, assim, Sim. né? Se deixar... tem coisas novas boas, mas assim, infelizmente a gente tá numa fase que tem muita coisa ruim, né? Muita coisa que, assim, na minha opinião, agora se vai perguntar pro meu filho, pra minha filha, pra eles não é. Eu acho que o problema é que tem muita coisa. Também. A coisa boa tá escondida. É. A coisa que você acha boa, claro. Tá a coisa que a gente acha boa tá escondida. É verdade. Ô Paulo, e você falou de estúdio, tudo que você falou que até vídeo você acaba trabalhando. Você já fez curta, não é isso? Eu já trabalhei em áudio para curtas, para médias até, de edição, mixagem e masterização. Captação, eu fiz captação só de coisas de publicidade, né? Que não categoriza exatamente como filme, mas mini docs, essas coisas, faço algumas captações. Ir para média, para curta-metragem, sim, daí isso acontece bastante no estúdio, né? De pegar o filme e tá montado o filme, tem esse monte de áudio cru, né? Às vezes tem ideias musicais que não estão prontas, então tem que criar a música que vai junto. Às vezes tem as captações que algumas são boas, outras são ruins, são feitas em lugares diferentes. Isso é interessante para mim, né, como engenheiro, porque no meu estúdio eu gravo e eu tô captando daquele jeito que eu sei que vai funcionar e tá tudo certo para aquela música e tal. Tem experimentação, mas é uma experimentação controlada, né? Eu tô dentro de um laboratório no estúdio. Os filmes normalmente não, né? Os filmes, o cara vai alugar uma casa e vai fazer uma captação de um monte de diálogo, de um filme dentro da casa. Então vai ter uma discussão no banheiro, vai ter uma conversa na cozinha, vai ter uma conversa no quarto. O áudio disso é caótico. É o que eu ia falar, uma desgraça, né? Porque no banheiro, aquele eco, né? Aquele eco de azulejo, né? Então, são desafios bem diferentes de mixar uma música. Principalmente mixar uma música que foi gravada por mim mesmo, então eu sei o que eu tô fazendo, nem sempre chega coisa no estúdio que as pessoas sabem o que estão fazendo. E em filme, mesmo que eles saibam bem o que estão fazendo, a realidade é outra, né? Tem uma construção ali sonora que é bem diferente da música, é bem legal isso. Sim. Mas assim, a captação você não vai fazer, o pessoal já chega no seu estúdio e te entrega. Eu nunca fiz captação para filme. Certo. Né? Para curtas e médias. Nem muito menos longas.
Isso é uma atividade bem especializada, principalmente assim, cinema, vamos fazer cinema de verdade, não sei o quê, né? Essa coisa menos iPhone, mais cinematografia de verdade. Esse de verdade foi entre aspas, cuidado. Então tem, assim, atividades específicas. Assim, eu já acompanhei, já fiz captação de vídeo enquanto se fazia captação de áudio, assim, super mega pro. Legal. Em campo e tal, é uma loucura, assim. Não, porque eu tô te perguntando, porque eu também assisti tentei assistir um filme, quando teve a retomada do cinema brasileiro, nos anos 1990, tinha o filme Guarani, com a Glória Pires, o Márcio Garcia e a Tatiana Issa, se não me engano. Eu não conseguia assistir, o som era horrível, não conseguia entender. Verdade. Então, como um filme passa, eles conseguem gravar um filme e não resolve esse problema de som. Talvez baixo orçamento, né? Tem um problema de orçamento muito sério em filme no Brasil, que é o quanto se dedica para áudio. Apesar de ser audiovisual, o áudio está em primeiro, né? Sim. Mas na prática ele está em último. Não adianta, né? Se você assistir um filme, por mais que... E assim, as produções têm melhorado, mas o áudio em produções nacionais... normalmente... Ainda está deixando a desejar, né? Você acha que é o nosso calcanhar de Aquiles? Eu acho que o Brasil está cheio de gente com ideia boa. Tem essa coisa do brasileiro que vai lá, pega o iPhone e produz. Então, eu acho que tem um potencial muito grande aqui. Mas sim, o áudio costuma deixar a desejar. Porque vídeo é muito difícil de fazer. Para fazer bem, é uma coisa muito complicada. De controle de luz, e a atuação. É complicado. E o áudio acaba ficando quase de lado. Né? Quando ele é bem feito, ele fica quase de lado. E daí tem muita salvação no estúdio. Só que não dá para salvar um filme inteiro se você não tem orçamento, se você não tem prazo. A qualidade vai penar. Né? E os estúdios penam. Até falando nisso, uma coisa que eu vejo muita reclamação de qualquer filme, tá? E é uma coisa que para mim é um problema em casa. É a diferença de áudio entre o que está se falando e as músicas. E os sons, né? Porque assim, por exemplo, estou assistindo televisão na sala, minha esposa está dormindo. Aí eu tenho que colocar alto para escutar o som que o pessoal está falando. Aí de repente começa a música de ação. Começa a música de ação, ela acorda. Porque, sabe, até o vizinho acorda. E aí eu fico abaixando, aumentando, abaixando, aumentando. É horrível. Olha isso. Que interessante. Em música, você tem uma dinâmica, uma extensão dinâmica muito mais baixa. A maioria das músicas gravadas, você tem uma extensão dinâmica, ou seja, a diferença entre o que é mais baixo e o que é mais alto é muito pequena em relação ao mundo real. Sim. Né? Isso tem motivos tecnológicos do passado, tem essa carga cultural que a gente traz, dessa música gravada antigamente, mas também tem um aspecto pragmático de onde se ouve música. Né? Que é em todo lugar. Né? Então, de fone, numa caixinha, num shopping. Tem diferença, né? Tem a diferença do cara que está vendo um filme pelo celular e outro pela TV, né? Exatamente. Sim. Exatamente. O pessoal que está fazendo som para o streaming, muitas vezes pensa o áudio para o cinema. E o cinema é uma experiência controlada. Né? Então, quem vem da música, quem vem de mixagem de música, de áudio para música, pensa muito mais, mesmo inconscientemente, nas diferentes formas de escuta. Nos diferentes jeitos que a pessoa vai consumir aquele produto. Aposto que a maioria nem pensa nisso, mas como tem essa consequência histórica, um áudio, uma música tem muito menos extensão dinâmica, do que um filme. Mas eu não estou entendendo ainda por que tem que ser essa diferença tão grande entre a fala e não só a música, todos os sons. Porque quem está fazendo isso está pensando num som de cinema.
Tá pensando que isso vai ser ouvido? Porque na verdade assim, na hora que começa a parte de ação, é mais legal, tá mais Exatamente, alto, tal. Só que você tá exatamente. na sua casa. Mas assim, por exemplo, você pega um filme feito em streaming, tá? Por exemplo, um filme da Netflix. Sim, sim. E todo mundo sabe que vai ser assistido na TV. E a mesma coisa. É porque a carga cultural do cara que tá trabalhando é essa. Vem do cinema. E não da música. Então alguém tem que colocar eles numa sala de aula e ensinar a fazer. Então me chamem, pelo amor de Deus. Então, vai dar uma aula para esse pessoal para fazer. Porque assim, fica pra gente, isso daí você vê reclamação direto no Facebook, negócio de cinema, de vídeo, o pessoal que acompanha grupos assim, é reclamação o tempo todo. E se tem muita gente reclamando é porque tá errado. Porque o som é muito mais dinâmico do que deveria. Então, e é desagradável, é desagradável. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho assistido muito filme em inglês com a legenda em inglês, para melhorar, porque assim, eu falo inglês, eu leio inglês muito bem, mas o filme já ainda tenho dificuldade, né? E aí, eu, conversando com as pessoas, converso bem, mas o filme eu tenho dificuldade. Então, eu tenho que colocar mais alto a voz para entender tudo que estão falando enquanto eu leio. Aí, de repente, vem a música. Parece que meu apartamento vai cair. Vai destruir, né? A culpa é desse pensamento de cinema. Porque, na prática, se você tiver um home theater... ou a hora que esse filme vai pro cinema, porque tem vários filmes de streaming que são estreados em cinema, né? Os filmes que a Netflix, por exemplo, a Netflix quer que concorra a prêmios, eles vão botar no cinema. Um mês, pelo menos. A experiência vai ser muito mais interessante, vai ser muito melhor do que do que um som inteiro compactado. Sim. Só que só no cinema. Pega aqueles cinemas IMAX. Sim, aí é outra coisa, mas eu não estou no cinema. Esse é o problema. Mas só deixar claro, a gente tá falando Netflix, que é mais famosa, mas tem igualzinho na Amazon, igualzinho na HBO, na Disney, em todas elas é tudo igual. Meu mestrado tangencia exatamente esse problema. Ah, é? Olha que legal. É bom saber. Eu tinha uma TV, era acho que da LG, antiga, que era ainda de plasma. Você vê como era antiga. E ela tinha um limite de som. Se você colocasse, por exemplo, o som no 5, nada passava daquele som. Então, aí ficava legal assistir. Aí eu nunca mais encontrei uma TV assim. Ela tinha um limite, ela não passava daquilo. E aí era legal, porque aí dava para assistir sossegado, né? Ninguém ia brigar comigo, o vizinho não ia bater na porta, tocar o interfone. Né? Então, nem a cachorra... Pra ter uma ideia, minha cachorra se assustou outro dia. Ela estava dormindo, ela... O que é isso? Pra ter uma ideia, né? Então, ainda bem que a tua tese é de mestrado, era bom você dar uns cursos sobre isso pro pessoal. Ensinar. Normalmente eu falo com o pessoal da música, o pessoal do vídeo não me dá tanta bola. Por quê? Porque eu tô pensando nesse problema que não é um problema para eles, porque o som fica muito melhor no cinema. E o som vai ser mixado quando tem um lançamento minimamente decente, o som vai ser mixado, mesmo que rápido, mesmo que às pressas, ele vai ser mixado numa sala grande, numa sala para cinema. Vai ser pensado para cinema. Quem tá fazendo tá pensando para cinema. Sim. E não tá pensando nesse problema todo, não costuma pensar nesse problema todo cultural e toda essa viagem humanística. E você dá aula disso? Eu dou cursos de produção, não especificamente para cinema, mas também, né? Dou aula em grupos em particular, às vezes sou convidado em universidades, para falar exatamente disso, né? Falar exatamente sobre essa história de como pensar o que está sendo... para onde vai o seu produto, para onde vai a sua música e fazer um trabalho de mixagem, de masterização, de edição, pensando nisso, com essa base. Né? Claro que tem um monte de coisa técnica, tem os ferramentais todos, mas por que, não só como e por que usar esses ferramentais. Bem bacana, né? Bem legal. É legal. Aí ensina um povo a fazer música baixa. Paulo, e você não contou pra gente? Você fez arquitetura na FAO, é isso? Pois é. E sei lá, e você não quis seguir nessa área? Como foi essa mudança de profissão? Eu já fazia as minhas gravações em casa quando eu entrei na FAO. Mas eu tinha certeza que eu não deveria fazer faculdade de música. Não existia, eu acho que ainda não existe uma faculdade de Tonmeister, né? Que é um curso que tem na Alemanha,
que é o curso de engenharia de áudio. Uhum. Né? É muito difícil falar, engenharia de áudio. Você pode fazer engenharia e se especializar, engenharia elétrica e se especializar em acústica, por exemplo. Mas é uma especialização, eu não estava interessado em fazer engenharia. Uhum. A arquitetura me pareceu esse lugar bem interessante que tem a engenharia e que tem a arte, que tem o humanista, né? Então, eu já fiz esse curso pensando nisso. Eu achei que eu ia sair arquiteto, mas a música falou mais alto. Eu me formei construindo uma guitarra, para você ter uma ideia. Olha. Eu me formei pro desenho industrial, que também fazia parte da FAO, construindo uma guitarra. Ou seja, você entrou na faculdade só para construir a guitarra. Você queria ser músico. Você queria ser músico. A verdade é essa. E imediatamente, na faculdade, eu já escrevia eu escrevi muitos anos para Cover Guitarra, para Home Studio, né, que eram revistas de 20 anos atrás. Falava de tecnologia de áudio na Cover Guitarra. E depois fizeram essa revista Home Studio. Quando eu tive uma fábrica de bateria, eu anunciava numa que chamava Rock Brigade. Você chegou a conhecer? Sim. Eu anunciava uma página lá. Legal. Uma página inteira da fábrica lá. Eu escrevi para várias revistas da HMP. Ainda existe a Rock Brigade? Será que existe? Não sei. Nunca mais vi. Provavelmente não, né? Existe banca hoje em dia? Não, existe para jogo do bicho, né? Eles colocam umas revistinhas lá e fazem jogo do bicho. É isso que tem as bancas hoje em dia estão sendo usadas para concerto de celular, né? Várias também. bancas que viraram... A venda de coisas celular, essas coisas. Tem que se reinventar, né? Claro. Tem que se reinventar, não tem jeito. Bacana. Ô Paulo, e você também, você falou que tem banda, você toca, você tem feito shows? Eu toco, eu não faço show, eu não me considero um performer, assim, de instrumento, rock? Assim. Quando eu tive a minha banda era de rock clássico, a gente fazia os coverzinhos e se divertia com isso. Mas era o futebol do final de semana, eu nunca tive pretensões. Qual era a sua de função palco. lá? Você cantava? Cantar e guitarra. Guitarra. No estúdio, normalmente claro, o guitarrista canta, né? É. Quer aparecer de qualquer jeito, né? Já toca a guitarra que fica na frente. Coitado do baterista lá na cozinha e o cara ainda canta. É sacanagem, né? Já pode fazer uma banda, você na bateria, o Paulo na guitarra. Aí vai ter que ter duas guitarras, que o César é guitarrista. Então, pronto, já faz... O César era do meu grupo. Legal. O César, você conheceu o César, né? O César estava aqui, né? Ele era do meu grupo, ele era um guitarrista, compositor pra caramba. Legal. Ele compôs super bem. Não sei como é que tá agora, se ele ainda toca, não deve tocar, que tá velho, né, César? Que maldade, né? Maldade. É que ele não pode falar nada, ele não pode entrar aqui e falar nada, então eu falo... Durante o mestrado eu fiz algumas performances de música experimental, né? Eletroacústica, coisas bem alternativas, bem acadêmicas, vamos dizer assim. Então, sem instrumentos, com mesa de som, com samples, com composição, com coisas fora do rock. Mas eu não toco mais fora, assim. Não é o meu negócio. Nossa, eu nem sei mais. Outro dia eu sentei numa bateria e não sabia nem segurar a baqueta direito. Não, no estúdio eu toco. toco. Quando não tenho o que fazer no estúdio, eu vou lá, toco meu pianinho, toco minha guitarrinha, canto Mas também é assim, lá no meu condomínio tem a Garage Band. Que quando falaram pra mim, eu falei, nossa, que legal, é um estúdio com os instrumentos musicais. Já tem os instrumentos? Tem, e você pode sentar lá e tocar. Aí eu ficava, nossa, eu tenho que ir lá. Aí eu fui um dia. A bateria é um lixo, mas toda quebrada, tudo estourado. Falei, mas a vontade que eu tô é de eu pegar aquela bateria e reformar, porque eu mexia, eu fazia bateria, construía, né? Pegar aquela bateria e reformar para poder tocar. Mas eu fico pensando, aí vem a criançada e vai destruir de novo. Em 3 dias vai destruir. Não tem jeito. E você pode tocar, né, Sidney? Mesmo que você não tenha mais a prática, depois você pede pro Paulo, o Paulo corrige o som. Isso, ele corrige o som. O duro é corrigir o ritmo. Você vai ter um trabalho para corrigir o ritmo. Não vai ser o primeiro. Não, é sério? Sério, ô louco. Aparece de tudo, né? Aparece de tudo no estúdio.
E você fazia propaganda também? Faz propaganda? Som de propaganda ou só de filme? Faço. Eventualmente eu faço jingle. Não é exatamente a minha área principal, assim, mas eu faço. O que acontece? Eu participo de produções, né? Então, dependendo da necessidade do cliente, eu tô num pedaço específico. Sei. Então, se precisa... Eu não toco bateria de jeito nenhum. Se precisar, eu programo bateria. Tocar... Olha aí, lá vai me substituir. Na unha mesmo. É no MOOC que programa a bateria. Mas sim, tem aí um monte de coisa substituindo. Então, quando precisa, faço composição. Ou participo de composição junto em pré-produção com artistas. Na hora que precisa também vou lá, toco baixo, toco guitarra, toco piano. Olha que legal. Então eu não parei. eu só saí do palco. Na tua opinião, que instrumento que tem um som que você acha que é o som mais legal, mais puro, mais som mesmo de música? Eu tenho um que eu vou te falar. Mais som mesmo de música? Que tem aquele som assim que você acha bonito e mais puro, assim. Porque, por exemplo, eu vou falar do violão. O violão, ele tem um som meio arrastado, meio... Como é que eu posso falar? Um som meio rústico na corda. Você escuta o barulho da corda. É mais ou menos assim. Eu escuto. Na hora que passa o dedo na corda, você escuta junto com o som, você escuta aquele... junto, né? Eu tô entendendo a sua Entendeu o que pergunta. eu tô falando, né? Qual o instrumento que você acha que é assim, mais legal, que você... Pode ser o mais bonito, por exemplo. Antes de eu entender a sua pergunta, eu ia falar o violão. Eu estraguei. Exatamente porque para mim... Esses ruídos todos são área de criação, são área de performance. Ah, tá. É que você olha por outro lado. Exatamente. Entendi. Pensando nesse sentido de pureza que você colocou, de limpeza, talvez. Limpeza. Achou a palavra. A guitarra, ela, por praticamente não ter participação acústica no som da guitarra, talvez ela responda esse quesito de pureza de um jeito estranho. Pode ser. Tá? Porque para mim, a hora que bota um microfone, a guitarra tem lá os ruídos dela, mas os ruídos dela são do próprio instrumento, não são nem do performer. Né? Ele pode adicionar ou não. Impureza tonal, a resposta é uma flauta. Também, a flauta eu não tinha pensado. A flauta pensado. Doce e tal, ela tem o sinal, os harmônicos da flauta são muito simples. Então, uma flauta doce, uma flauta simples. Então, ela tem o tom, os tons mais puros. É verdade. O meu avô tocava flauta no cinema mudo. Ah, que legal. Cinema mudo, antigamente, tinha o cinema e tinha orquestra embaixo. Ao vivo. Ficava tocando ao vivo, ele tocava flauta. Que legal. Agora, pra mim, o instrumento que eu acho mais bonito, assim, que eu acho mais puro e mais bonito é o piano. Eu gosto muito do piano. Eu nunca toquei piano, mas assim, eu acho o som dele... Som de música. Som de música. Eu acho interessante o som do piano no sentido de preenchimento. Aquilo é uma caixa de reverberação, né? Isso. Então, eu acho bem legal o quanto o piano reverbera, o quanto o piano responde. Isso é legal. Mas a impressão que eu tenho é que... Bom, tem a ver com a minha familiaridade também com o instrumento, né? Tem muito menos... eu tô falando como qualquer que é leigo em música, eu tocava bateria, eu só fazia barulho. Então, eu tô falando assim, você tem certeza que você escuta o som, você escuta todos os sons dentro do som. Sim, então, é só o que eu faço. Né? Então, é a tua vida, né? Sim. Eu escuto o som como um todo, né? Então, aí a tua opinião com certeza não pode ser a mesma que a minha, né? Que um dos dois vai estar errado. Eu acho o violão interessante em termos de resposta, assim, sabe? Aonde você vai no braço do violão, porque você pode tocar a mesma nota em várias cordas diferentes, né? Tem quantas oitavas o violão? Sei lá, 3, 4. Nem sei. Que pergunta difícil de fazer pra mim, assim, eu não sei. Deveria. Olha, eu fiz uma pergunta que ele não soube responder. Eu deveria saber. Ganhei.
Mas você pode fazer a mesma nota, na mesma oitava, em cordas diferentes, né? Em posições diferentes do braço. E isso vai gerar timbres diferentes. Você vai tocar com a direita, né, a corda, em posições diferentes, com maneiras diferentes, com a polpa do dedo, com a unha. Sim, você vai gerar timbres diferentes. E, inclusive, nas cordas você pode dedilhar, pode tocar a corda. Quer dizer, tem muita... A variação é grande, né? Então, eu acho isso muito interessante como instrumento. É interessante mesmo. Mais do que o piano. O piano preenche mais, é verdade. Mas ali, sozinho no escuro, brincando ali... Sim. Parece que tem uma interação melhor, uma interação maior entre o piano. Todos os pianistas vão discordar de mim. Entre o violão e o instrumentista. É que é bem subjetivo isso, né? Claro, eu tô falando como instrumentista, que é muito mais você tem violeiro mais familiaridade do que com esse instrumento, Sim. né? E tem também a questão de sentimento também, então você acaba optando por ter essa diferença, né? Eu tinha um disco de vinil que a gente chamava de LP, né? Que era LP é long play, né? Porque tocava bastante tempo, né? Long play. E ele era só, eu não lembro, era alguma coisa piano, maravilhoso piano, alguma coisa assim, era um músico que ele tocava várias músicas que eram conhecidas, mas só no piano, só ele tocando piano. Aí, imagina se eu não adorava, né? Perdi esse disco, não sei o que aconteceu com ele. Eu gostava muito desse disco, porque era só ele tocando piano. E músicas até dos Beatles, músicas conhecidas, só a parte instrumental tocando em piano. Legal. Adorava. E acabei tocando bateria. Piano é um super instrumento. É um instrumento que eu gostaria de dominar muito mais do que eu encosto. Eu gostaria de começar a dominar. Porque o máximo que eu consigo é tocar aquele bife. O máximo que eu consigo. E o Sidney falou agora de vinil, né? Tem sempre aquela polêmica que a gente já debatemos sobre isso, né? Vinil, CD ou algum streaming de música, o que você prefere? Então, né? Aquilo que eu falei há pouco tempo sobre extensão dinâmica, que era um problema técnico, não? Uma limitação técnica do passado, tá no vinil. O vinil tem uma extensão dinâmica extremamente menor do que o CD. E para não levar muita porrada depois, a fita magnética também. Então, é um conjunto fita magnética vinil que gera uma extensão dinâmica menor do que o potencial do CD. Nada disso importa muito por conta da nossa cultura, que acaba deixando tudo mais próximo, e é isso aí. Nossa cultura de escuta mediada. Então, em capacidade de representação de áudio, representação de som, o CD é, de longe, muito melhor. O streaming pega a representação do CD, corta um pouquinho ali, um tanto aqui, um tanto ali, para poder passar pela internet, né? E o vinil, depois do vinil, ainda tem a agulha, ainda tem o pré-amplificador, ainda tem o amplificador, ainda tem a caixa. Tem um monte de coisa ali que vai deteriorar aquela representação. Tô falando bonito, tentando. Então, em termos de qualidade do que para o que você ouve, o CD tem muito mais potencial. Mas eu gosto do vinil. O vinil tem aquele som quente, aquele ruidinho que é legal. Eu ia falar uma coisa que o pessoal fala muito, que é assim, o vinil ele tem sons que estão fora do nosso espectro acústico audível, mas que a gente sente. E esses sons, eles são retirados, isso daí que o pessoal fala, tá? E esses sons, eles são retirados para compactar, para caber no CD, para caber no... Então, o pessoal que coleciona vinil, que adora vinil... Eu tenho vinil lá em casa, mas não tenho... Cachorro. Eu tenho vinil lá em casa, mas eu não tenho a vitrola. Então tá lá, tá tudo guardado. Né? Alguns raros, o dia que ficar bem caro eu vendo, aquelas coisas assim. Mas eu acabo escutando no celular mesmo, no fone de ouvido, e acabou. Então, mas assim, o pessoal fala isso, que tem essa diferença, que você sente alguns sons que estão fora do nosso espectro acústico audível. Então, né, subgraves estão fora do espectro audível e a gente sente. Sente, então. Né?
Só que você sente, se você tiver uma caixa desse tamanho, você estiver na frente, vai balançar tua na barriga. balada, Vai vai balançar tua barriga. barriga. Você está sentindo aquele subgrave. Você não está ouvindo, você está sentindo, tá tudo certo. Não é disso que eles estão falando. Eles estão falando de 40 Hz kHz que o cachorro grita e você não está ouvindo. A gente não é mecanicamente preparado para ouvir isso. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Eu não tenho certeza se quem acha que ouve 40 kHz ouve 40 kHz. Também não sei. Tem um problema no meio aí da representação dessa amplificação e todas essas coisas, que assim, se você tem um sinal que está além do espectro audível e está dentro de um circuito eletrônico, ele pode vir a gerar frequências dentro do espectro audível. Tá? Mas essas frequências, elas não estão originalmente. Né? Então, o que a pessoa ouve dessas frequências, desses rebatimentos dessas frequências, que é um problemaço em áudio digital, na verdade, porque são rebatimentos que são absolutamente não musicais. É um problema eletrônico ou um problema de áudio digital. É uma interferência. É uma interferência. Sim. É uma interferência. E é uma interferência que não estava na gravação, uma interferência de reprodução. Sim. Né? Para mim, isso tem que ser eliminado. Né? Então, existe diferença tem uma história de um grande... de um dos ajudantes lá do George Martin, né? Um dos engenheiros de áudio dos Beatles, que depois ele vai lá e fica ouvindo... quem conta isso é o dono de uma mesa de som, o Robert Neve, que é um cara que fez as mesas Neve, que são um monstro fabuloso. E ele falando do outro, indo no estúdio, falando, não, mas esse canal tem um problema, esse canal, eu tô ouvindo uma diferença. E eles eram idênticos, teoricamente. E no final ele vai lá e descobre que tinha lá um negócio que gerava frequências em 40, acho que era 42 kHz. Quer dizer, o cara escutava, né? Então, o cara não escutava. Ele sentia. Aí para o Neve, né? Mas ele não ouvia essa frequência. Ele ouvia as consequências dessa frequência no circuito eletrônico. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Ele não estava ouvindo aquela frequência. Porque isso é fisicamente impossível. A gente ouve até 20... Até 20? Até mais 20... ou menos. E olha lá, né? De 20 Hz até 20 kHz, é isso que a gente ouve. Se você foi embalada durante 3 anos, você não ouve... Não, eu toquei bateria, eu já não ouço 10 e olha lá. Exatamente. Um jovem pode ouvir 19. Não ouve mais porque eles colocam também som super alto no carro. Então assim, essa história de a gente ouve 20 e o CD é capaz de reproduzir 22, né? Ele desenha a onda até 22 kHz, que já é bem além do que a gente ouve. Essa história tem muito mais a ver com reprodução de áudio do que com com você tocando e o amplificador, os seus sistemas, a sua caixa, do que com o que está ali escrito no vinil ou escrito no CD. É bem interessante. Não, mas na verdade é um papo por umas 2 horas, né? Mas precisa alguém desse lado aqui que entende. Senão não vai muito longe. Só perguntar uma coisa pro Paulo, porque assim, tem uns discos de MPB ou Bossa Nova que a qualidade do som não é das melhores. Assim, das gravações daquela época, né? Então, até mesmo a Tati, minha esposa, fala da Nara Leão, que é uma incrível cantora, só que algumas obras dela, o som não está muito legal. O que você acha? Você é purista nessa questão de modificar, tentar arrumar o som? Dá para arrumar? Como você pensa? Isso é remasterizar, não é? Isso é remasterizar. Tem até trabalhos de remixagem, que é mais complicado ainda, mais questionável ainda, né? Eu acho interessante. Acho bem mais interessante do que Elis Regina na Kombi. São coisas que estão ali próximas, né? A gente ainda vai tomar um processo aqui. É só opinião nossa, tá? É opinião, tá? A gente não claro. Tá, lógico. Quando a gente tem aquele trabalho feito antigamente, com as técnicas de antigamente, aquilo tem aquela sonoridade. Né? Eu acho que precisa muito mais de discussão e
e de conceituação do que fazer, do que ferramenta, para fazer algo na direção certa. Porque é fácil hoje, você vai e coloca um monte de agudo, coloca coisas que não foram gravadas. Usa uma inteligência artificial para somar frequências ali de um jeito crível e você modifica aquilo ali. No caso dos Beatles, que tá aí, tem um monte de remixagem, não é nem remasterização, tem um trabalho quase arqueológico de recomposição ali dos elementos sonoros daquilo, para que aquilo fique mais moderno, mais palatável aos ouvidos atuais. Porque o som foi gravado em outras condições. Sim. Era tudo muito diferente. Outras condições de gravação para outras condições de reprodução. Né? Então, atualizar isso eu não acho muito complicado, não. Eu acho saudável. Tá? Acho que não, mas não é algo problema. que precisa ser feito com muito cuidado. Né? Senão todo mundo fica com cara de cirurgia plástica depois. Você pode modificar muito, né? Você Isso. tem que tomar cuidado para não modificar. Para não modificar demais. Onde que é esse demais, eu não sei. Mas tem muito mais a ver com a discussão do que com a ferramenta. Sabe que na casa da minha mãe, acho que ainda tem lá, tá na casa dela, aqueles discos de 78 rotações com som de gramofone. Era legal escutar aquilo ali. Aquele som bem ruim mesmo, mas bem ruim. Mas era até que bacaninha escutar, porque assim, você se remetia àquela, sei lá, 1920, sei lá, que era quando foi gravado, né? Então você está escutando uma pessoa que cantou naquela época do jeito que eles escutaram depois que ela cantou. Isso. Mas, assim, se você pegar um disco desse, remasterizar, deixar ele bonitinho, também deve ficar super legal. Então, mas né? deixa super legal pra quê? Não, pra gente, agora. Não pra... Não, mas assim, você trazer um som dos anos 20, um século atrás, para hoje e deixar o som como uma produção atual, serve a quê? Eu acho que é um problema muito mais filosófico do que técnico. É verdade. Para que você quer ouvir o Caruso em alta definição, entre aspas? E tirar esse verniz dele, assim, né? A Mona Lisa tá lá meio verde e a gente sabe que ela não é meio verde, ela é meio azul, né? Quem vai tirar verniz da Mona Lisa e para quê? Vai descaracterizar sobre o que a gente até espera daquela obra. Né? Você vai recontextualizar ela. Eu falei dos Beatles quando você perguntou da Nara Leão, porque você consegue adquirir esse conjunto inteiro de essas versões diferentes. Você pode... também no meu mestrado eu comparei versões diferentes no disco do Yes. Então você tem as várias versões, mas você tem as várias versões. Né? Aqui a gente não tem muitos discos que foram lançados em vinil, não foram lançados em CDs, foram lançados com uma conversão muito ruim. Né? Porque era o que dava e tá tudo certo e lixa-se. Pegar esse material e retrabalhar para relançar não significa lançar várias versões. Significa, diferente dos Beatles, significa, agora está disponível e o que está disponível é essa coisa alterada. Né? Se não fica claro que isso está alterado, você está instruindo errado o seu ouvinte. Né? Você está falando, isso aqui tem som moderno, mas isso não é moderno. E qual o problema de não ser moderno? Né? Você vai recolorizar os filmes preto e branco? Pra quê? Você vai colorizar o filme PB. Eu acabei de assistir toda a série do Zorro da Disney em preto e branco. Então. Bem mais legal. Não ia ser estranho que isso ficasse tem colorido. Se você lindo. botar no YouTube, você acha colorido. Eu preferi assistir o preto e branco. Eu acho que tem que respeitar... tem que trazer, mas tem que respeitar muito o obra contexto original, né? da obra original. Bacana. Essa reconstrução chegando em arquitetura, finalmente, essa reconstrução, essa coisa de reconstruir melhor do que o original, a gente falou disso, né? Melhor do que o original, em arquitetura, é do final do século XIX. Final do século XIX. Hoje em dia, você não faz isso, você deixa
bem claro o que você está colocando para segurar a parede e o que era antigo. Porque você quer instruir ao seu visitante, a quem está vendo, o que é o original e o que é uma estrutura de suporte. Você não quer fazer igual ou melhor do que era. Né? Você não reconstrói. Isso é uma visão bem europeia, na verdade, né? de restauro. Os japoneses vão derrubar tudo e vão fazer tudo de novo e vão chamar aquilo de original. É interessante. Me fala uma coisa, não sei se está dentro do teu conhecimento, mas assim, eu tinha, quando eu era adolescente, eu tinha aqueles aparelhos da Gradiente desse tamanho com caixa acústica desse tamanho. E eles tinham um som legal. Hoje a gente pega uma caixinha da JBL desse tamanho e tem o mesmo som. Como que eles conseguiram isso? Porque precisava de uma caixa desse tamanho para ter aquele som. Agora, uma caixinha da JBL tem o mesmo som. Pelo menos para mim, que sou leigo. Né? Eu sei que não é o mesmo. O mesmo não dá para falar, mas um som muito bom. Dá para você fazer uma festa com aquele negócio, né? Sim. Então, como que eles conseguiram isso? Você tem ideia do que foi feito para chegar nisso? É material? O que é? Algumas ideias, né? Começa com material. Tem uma capacidade... A gente não, né? Quem sou eu? A indústria de alto-falantes, enfim, essa indústria tem uma capacidade muito grande, hoje em dia, de analisar a resposta de um alto-falante, por exemplo, e trabalhar essa resposta eletronicamente. Então, a maioria dessas caixinhas, elas têm um circuito que vai processar o áudio que vai ser reproduzido, para que aquela caixinha que tem uma determinada resposta tenha uma resposta melhor. Ah, entendi. Ele passa por uma adaptação, o som passa por uma adaptação para aquele tipo alto-falante. Exatamente. Não é mais como era antigamente, que o fio ia direto no alto-falante e saía... Exatamente. Então tem isso, tem o próprio projeto, né, que hoje em dia você coloca num sistema digital e você faz simulações do que vai, de qual vai ser a resposta e faz alterações. Antes você não tinha isso. Você fazia e depois você media. Daí fazia o outro e media o outro. Isso tem um limite. Você quer fazer uma caixa popular, você quer vender várias, você não consegue passar 10 anos pesquisando qual é a caixa perfeita, qual é o sistema perfeito. Sim. Hoje em dia você faz isso num computador com muita facilidade. É interessante. Quando eu fabricava a bateria, você ia, por exemplo, fazer o tom-tom, o surdo, e assim, logo que eu comecei, eu tinha dificuldade para ter o melhor som. E aí que eu descobri, eu fui ler sobre a física do som, não sei o que, eu fui ler, aí eu descobri, quando você bate na pele, o som ele faz isso, né? Ele sai assim. Então você tem que cortar o tamanho do tom-tom quando ele está assim. Porque se você cortar quando ele está assim, o som fica ruim. Olha. Então, às vezes o pessoal falava assim, eu quero um tom-tom de 13 polegadas de comprimento. Falava, não, 12,5 é melhor. Aí, mas por quê? Por causa do som. Aí eu tinha que desenhar pro cara entender. Mas aí foi difícil até chegar nisso, gente. Até chegar num som... Bem né? parecido com o que eu tô falando. Primeiro eu fui dar uma espionada nas baterias americanas e alemãs, né? Para ver o tamanho que eles usavam e tal. Para saber. Aí depois que eu consegui saber, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Coisa maluca, né? Que é o som. E essas caixinhas, tentando seguir essa analogia, essas caixinhas ainda teriam um trigger, né? Tá bom, é isso que você quer? Então tá. Que nem os celulares. Você vai tirar uma foto da Lua, tem celular que coloca a Lua no lugar da Lua. Já tem um carimbinho da Lua e bota lá. Puf, tá aí a Lua. Sim. Daí você consegue tirar foto do rosto e da Lua. Não, eu tirei uma foto, assim, eu tenho o S23 Ultra, minha esposa tem o S22, né, da Samsung, Ultra. Aí eu tiro a foto assim, eu saio feio do jeito que eu sou. Aí a minha filha pegou e tirou uma foto minha com o celular dela. Eu olhei, eu tava 10 anos mais novo. Eu olhei aquilo e falei, tem coisa errada, tem filtro aí. Aí eu fui olhar, não tinha filtro. Não, tem. Não tinha filtro. Não, assim, tem filtro, mas já está programado. Já está programado o filtro. Eu gostei, eu não falei, não achei ruim. Mas... para mim isso é uma loucura, né? Porque que você está alterando e essa história
da ação criativa controlada por computador. Sim. Né? Controlada por parâmetros que você nem sabe o que você está fazendo. Sim. Até, por exemplo, o selfie, nos primeiros, que eu já tive iPhone, mas eu gosto mais do Samsung, né? Fazendo propaganda dos dois, né? Já que é para fazer propaganda. E eu tenho há muito tempo Samsung. E o selfie sempre sai assim, eu já sou narigudo. Saía com um nariz desse tamanho, assim. E aí depois eu vi uma reportagem falando que a Samsung corrigiu isso porque ela melhorava para o coreano, que o coreano tem um nariz menor. Claro. Só que eles esqueceram do italiano com o espanhol, né? Aí agora sai mais natural, mas saía, eu tirava selfie, você via o nariz, depois eu lá no fundo. Era mais ou menos isso. Então, às vezes melhora, às vezes piora, né? Não, e nos aplicativos você consegue então botar um sorriso, a pessoa tá... sem Sim, sorrir. abre o olho. Você modifica o rosto da pessoa. Modifica. Não, e aí é ruim, né? Porque você vê a pessoa que... Por exemplo, se eu botar uma foto, aquela foto que foi tirada, vão achar que eu sou novinho. E eu não sou novinho, né? Eu prefiro mostrar como eu sou do que mostrar com filtro. Só que a molecada só usa filtro agora. E só isso gera uma percepção, uma autopercepção muito distorcida, né? Sim. Essas pessoas não se olham no espelho, elas se olham nas fotos que elas tiram no celular. Né? Logo, é isso que elas acham que elas são. Sim. E é bem complicado, porque a hora que elas encontram no espelho, um sistema analógico de Analógico. reprodução de imagem. Verdade, As redes sociais é legal. é uma grande mentira, né? Porque a gente Nossa, acaba total. vendo, o pessoal tá super infeliz, mas tira uma foto na praia. O meu sonho é morar no Instagram. Eu queria morar naquele mundo lá. Que mundo perfeito, né? É meu Ali ninguém sonho. tem problema, né? Ali Ninguém tem problema, alegria. é todo mundo bonito, até eu fico bonito lá dentro. Eu queria morar lá. 24 horas de festas, né? 24 horas de festa. O Instagram é um lugar mais corrigido do que o estúdio, né? É um lugar mais manipulado do que Mas muito manipulado. Falando em estúdio, onde que é teu estúdio? Como é que o pessoal te encontra? É na Barra Funda, meu estúdio. Aqui perto, em São Paulo, né? Em São Paulo, claro, em São Paulo, na Barra Funda, na frente do Allianz Parque. Do Allianz Parque, do Shopping Bourbon, ali pertinho. Fica o quê? Na rua... Fica na Marquês de São Vicente. Na Marquês de São Vicente mesmo. Marquês de São Vicente. Estúdio AudioClix. Então, tem lá um Instagram bem mal... com muito pouca manutenção ali, com muito pouca informação, mas está lá o Instagram da AudioClix. AudioClix, do jeito que fala. Do jeito que fala em inglês, né? Em inglês, né? E a gente está lá, é uma sala... É basicamente uma sala de escuta. É assim que eu gosto de defini-la. Porque é uma sala de masterização para surround. Então, dá para trabalhar para Netflix. Gente, eu adoro Netflix. Eu não estou falando mal, não. Não, claro, único problema com Netflix algumas produções só, né? Meu único problema com a Netflix é que eu acordo dos vizinhos. Esse é o meu problema. Então, se você tá com esse problema, você pode botar um sistema de processamento do seu áudio que faz o que a sua TV antiga fazia. Depois você me fala sobre isso. Eu gostei da ideia. Falemos disso. Olha. É quase simples. Quase simples. Já vi que é caro. Quase simples, mas é caro. É quase simples. Então, o estúdio é essa sala de escuta, onde... Porque o problema do estúdio grande é que é caro. O problema do home studio é que não funciona. Funciona muito bem até um determinado então, tem que estar no nível. O meu estúdio é o meio. Legal. A gente montou o estúdio pensando exatamente no pessoal que pode até ter grana para pagar o estúdio grande, mas não vai ter grana para pagar o produtor grande. Vai estar no estúdio grande, quem vai coordenar os trabalhos é um estagiário que não sabe nada. E do outro lado, no home studio, a pessoa está gravando em casa, ela não tem... primeiro, o olhar, que no caso é o ouvido, do terceiro, né? Não tem esse auxílio de quem tem experiência nisso. Está preocupado com algumas coisas e não está preocupado com outras. Né? Então, esse trabalho de produção é essencial. Você vê, a gigantesca maioria dos músicos nunca está trabalhando sozinho. Em banda ou solo, nunca está trabalhando sozinho. Sempre tem uma ou várias pessoas que estão auxiliando a encaminhar essa visão artística. Então, o estúdio serve para isso. Né? O estúdio de quem está no home studio serve para isso também. Não é só gravar direito, não mixar direito. Serve para conduzir, para auxiliar
a chegar no que a pessoa quer. Entendi. Mas quem quiser te encontrar, você quer deixar algum WhatsApp, alguma coisa para o pessoal que quer te encontrar? Eu quero ir lá gravar, a partir do Instagram. A partir do Instagram, consegue me Manda um contactar, direct para você. Manda um direct para mim, eu recebo, eu leio, eu respondo. Beleza. Tá aparecendo Tá embaixo, né, o nome do Instagram do estúdio, Quem né? quiser não só a parte de produção, mas a parte de aulas também, né? Tem os cursos, né? Cursos online, presencial. E onde que estão esses cursos? No Instagram também? Estão no Instagram, muito mal. É que você falou que tá mal, então tem tá que dar uma melhorada nisso daí. Vou dar uma melhorada nisso, está prometido algum Mas tempo. o curso é muito melhor que o Instagram. Como? O curso é muito melhor que o Instagram. Sim, eu não tenho tempo para o Instagram porque eu me dedico ao curso. Beleza, isso que é importante, Beleza, então. Vou te fazer 3 perguntas. Vamos lá. Aí você só fala o que vem na cabeça, tá? Vou tentar. Futuro. Inteligência artificial. Eu também acho. Desejo. Mais CD, menos vinil. Não, eu desejo ser um velho com uma mochila. Eu desejo viajar loucamente. Olha que bacana, hein? E um livro. Os Pilares da Terra. Bacana. Que foi uma das minhas dos meus incentivos a ir para arquitetura. Que foi um pilar. Foi um pilar para arquitetura, eu não ia fazer essa piada. Bacana. Então eu queria agradecer a tua presença aqui e espero contar com você outras vezes aqui, a gente para conversar mais ainda. Quando a inteligência artificial toma conta, a gente se esconde aqui, tá? Tá bom. A gente fica batendo papo. Queria agradecer o Duca Reis que estava aqui. Duca, fala do teu programa lá. Sim. Faz a sua propaganda Opa, também. vamos lá. Estou fazendo um programa na Rádio Amizade, Amizade Web FM, todas as segundas-feiras, a partir das 7 da noite. É um programa, o Amizade Arena é um programa de esporte, cultura e entretenimento. Então, um programa de variedades. Você vai curtir toda segunda-feira, a partir das 7 da noite. E a reprise, quinta-feira, às 11 da manhã e domingo ao meio-dia. E o mais legal é que eu já me convidei para ir lá. Está confirmado. Sidney Piesco, em breve. Já me convidei. Então, eu queria agradecer muito a tua presença aqui. Foi bem legal o papo. Foi bem bacana. Bom. Prazer em te conhecer. Eu não te conhecia, né? Obrigado, Duca. Eu que agradeço. Foi um prazer. Muito gostoso. O prazer foi bacana. meu. Obrigado pelo convite. Legal. Muito legal. Bacana. E a gente foi.